Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na conclusão desta obra, que tem 9 itens. Hoje nós vamos para o item 7. E neste item 7, Kardec vai fazer alguns apanhados sobre o tríplice aspecto, sobre os tipos de espíritas e também sobre os tipos de adversários do espiritismo. Então vejamos. Diz-nos Allan Kardec: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. O das manifestações, que seria o aspecto científico. O dos princípios da filosofia, que seria o aspecto filosófico. E o aspecto de moral de moral, que delas decorrem. Então, o filosófico vai ser isso, não é? Os de filosofia e de moral, e ainda o da aplicação desses princípios. Então, na aplicação desses princípios, nós vamos ter o aspecto moral, ou alguns chamam de aspecto religioso, aspecto moral. Daí, diz Kardec, 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos, de espíritas. O primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Acreditam, ok, são os espíritos falando através dos médiuns, gostam de participar de reuniões mediúnicas. Não vamos esquecer que essas classificações dos espíritas e dos adversários é referente a um contexto histórico da metade do século XIX, ok? Sendo assim, ele continua, né? Os que creem nas suas manifestações, o primeiro tipo de adeptos, e se limitam a constatá-los. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental, apenas. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Vejam, pode ser apenas, pode ser concomitante. Não são 3 tipos em que um exclui o outro. Ele não diz isso, em nenhuma parte. Então, podemos, cada um de nós, estarmos em 1, 2 ou até mesmo nos 3 aspectos, não é? Então, o segundo aspecto, aqueles que compreendem as suas consequências morais, a partir do contato com os princípios filosóficos, não é? E o terceiro, aqueles que praticam ou se esforçam por praticar esta moral, que estudam. Então, não tem como praticarmos algo que não conhecemos. Então, o do terceiro tipo tem que ser também o do segundo tipo. E como é que ele vai praticar algo que ele não conhece? Seja qual for o ponto de vista científico ou moral, sob o qual considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem que eles, os fenômenos, constituem uma ordem inteiramente nova de ideias que surge, cujas consequências essa ordem de ideias tem como resultado uma profunda modificação no estado da humanidade, no estado moral. Modificação que só pode operar-se no sentido do bem, claro. É uma filosofia moral, moralizadora, moralizante. O que também é fácil de compreender, por esses motivos. Quanto aos adversários, diz Kardec, igualmente podemos classificá-los em 3 categorias. A primeira categoria de adversários é aquela dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou que deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa, ou seja, não,
E, bom, não fui eu que criei, então não vale nada, e não quero nem ir adiante nisso. A essa classe pertencem todos aqueles que nada admitem fora do que possa ser testemunhado pelos sentidos físicos. Nada viram, nada querem ver, e ainda menos aprofundar. Então, não foi constatado pelos sentidos físicos, nem eles querem que chegue aos sentidos físicos. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, temerosos de serem forçados a admitir que não têm razão. Então, vejamos que o orgulho está atrás de tudo isso, né? Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma ilusão, uma loucura, uma utopia. Não existe. Estudo. São os incrédulos obstinados. Ao lado desses, podem colocar-se os incrédulos que não se dignaram dar aos fatos a mínima atenção. São incrédulos por ignorância, e uma ignorância mesmo de vontade própria. Não se dignaram a dar aos fatos a mínima atenção, nem sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Onde quiseram ver, nem procuraram saber. Não compreendem que seja preciso muito mais do que meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Segundo tipo de adversário. A dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem. Ou seja, não é que não saibam, eles sabem e mesmo assim combatem. Todavia, por motivos de interesse pessoal. Muitos poderiam reconhecer em Jesus ali alguém muito especial, mesmo possivelmente o Messias, os homens do templo, mas não perderam tempo em mandá-lo para a cruz por interesses pessoais, com medo que Jesus os tirasse dos seus postos de poder. Então, também, nesse ponto, Kardec coloca sobre esses combatentes que combatem o espiritismo por interesses pessoais. Para esses, o espiritismo existe, mas temem as suas consequências. De novo, o que isso pode me atrapalhar? Atacam-no como a um inimigo. Terceiro tipo de adversário. A dos que acham na moral espírita uma censura severa demais aos seus atos ou às suas tendências. Então, são aqueles mais libertinos, mais despreocupados com o senso moral, digamos assim. A dos que acham na moral espírita é a moral do Cristo, não é? Uma severa censura, ou uma censura severa demais aos seus atos ou às suas tendências. Tomado a sério, o espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam, nem o reprovam. Desculpa, não o rejeitam, nem o aprovam. Nem lá, nem cá. Eu prefiro não falar, não me prendo a isso. Preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho, ou seja, eu não conheço, não quero conhecer, nem procuro saber o que é. Pela sua presunção. Os segundos pela ambição. Reconhecem, sabem que é verdade, mas atrapalham os meus interesses pessoais. Então, os segundos pela ambição. E os terceiros? Os terceiros pelo egoísmo. O espiritismo, e eu vou ter que deixar fazer o que eu faço, e ir para os excessos que eu gosto. Então, o terceiro tipo está movido pelo egoísmo. E continua Kardec dizendo: concebe-se que
Essas causas de oposição, por não terem nenhuma solidez, venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, as do, a dos que, os antagonistas, que se apoiassem em patentes provas contrárias, demonstrando estudo consciencioso e laborioso da questão. Como todos os adversários só lhe opõem a negação, nenhum deles apresenta demonstração séria e irrefutável. Então, Kardec não levanta esse quarto tipo porque simplesmente ninguém se colocou como um estudioso para contradizer. Não. Falam ou falam mal porque desconhecem, mas negam, são os negacionistas, ou falam mal porque atrapalham os seus interesses pessoais, ou falam mal porque simplesmente ia tirá-los dos seus vícios, podemos dizer assim, vícios morais. Então, esse quarto tipo, embora pudesse ter, se existisse alguém, mas como não existe, nem vale a pena levantar. Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente por efeito das ideias espíritas. Não, tudo leva tempo. Semear, tem que esperar o tempo de crescer para depois colher. Né? Tudo tem tempo. A ação que elas exercem, as ideias espíritas, não é certamente a mesma, nem do mesmo grau em todos os que as professam. Cada um de nós está num determinado nível de compreensão e de ação. Sendo assim, não vai acontecer o mesmo com todos nós com relação ao espiritismo. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas, já seria um ganho. Isso decorre da simples observação dos fatos, mas para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vivem, outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, ou seja, estão realmente interessados em se melhorar, os efeitos são diferentes. Então, vamos ter efeitos rasos, daqueles que só, ok, tem alguma coisa além, ótimo, então já é uma negação do materialismo. Desculpe. E outros que se aprofundam nos princípios filosóficos e buscam efetivamente melhorar. Desculpe. O primeiro efeito. Vou precisar beber água. Volto já. Bem, amigos, agora Kardec vai nos falar de 3 efeitos que o Espiritismo promove em nós. Como já estamos perto da nossa hora, vamos deixar esses 3 efeitos para amanhã, ok? Então é isso, amanhã estaremos aqui de novo reunidos em mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.